Desigualdade racial no Brasil, de caráter estrutural e sistêmico, a desigualdade entre brancos e negros na sociedade brasileira é inquestionável e persiste com a fragilidade de políticas públicas para o seu enfrentamento. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, por exemplo, os negros representam 75,2% do grupo formado pelos 10% mais pobres do país. Se realmente queremos construir uma sociedade igualitária, é necessário compreender qual o papel que cada estrutura socioeconômica desempenha na reprodução do racismo, a fim de desenhar estratégias eficazes para o seu enfrentamento nesse cenário. O combate à desigualdade racial na educação é essencial enquanto elemento indispensável para qualquer mudança, de modo que sem uma educação efetivamente antirracista não é possível pensar em uma sociedade igualitária. O que é desigualdade racial no Brasil, na educação brasileira? Na sociedade brasileira, as diferenças sociais entre brancos e negros são nítidas no cotidiano, além do aspecto econômico no qual pessoas pretas e pardas, a combinação desses grupos forma a classificação negra segundo o IBGE. Só a maioria entre as quais possuem rendimentos mais baixos, a persistência de situações de maior vulnerabilidade indicada por evidências no campo da educação, saúde, moradia, entre outros, mostram evidente desequilíbrio na garantia de direitos e prejuízos para a população negra. É possível também observar a subrepresentação entre líderes de equipe nas empresas, juízes políticos. Origem e causas do racismo. Desde o tempo antigo existia o racismo e a cada dia vem piorando. Na Europa, o desenvolvimento cultural é bem diferente dos outros continentes. Para os europeus, o modo de enxergar outros povos não brancos e de cultura não europeia como inferiores. A chegada dos europeus ao continente americano resultou no modo de enxergar aqueles diferentes e totalmente desprovidos de traços culturais brancos, que os europeus consideravam como civilizatórios. Quando eles chegaram lá, eles impõem regras e o costume deles. O continente americano virou uma verdadeira empresa europeia. Eles começaram a escravizar os americanos para trabalhar em sua empresa. Esse primeiro movimento de investida da Europa sobre outras terras ficou conhecido como colonialismo. Para justificar a dominação aos europeus, utilizavam a concepção de que os povos, os pagãos, viviam no pecado e precisavam da religião europeia desenvolverem-se espiritualmente. A Ku Klux Klan é uma organização terrorista que surgiu nos Estados Unidos na virada de 1865 para 1866, logo após a Guerra Civil Americana. Esse grupo foi criado para promover os ideais dos supremacistas brancos. Ideais racistas que promovem a segregação e o ódio contra negros. O grupo surgiu com o intuito de atacar negros e defensores dos direitos civis para os afro-americanos. A Ku Klux Klan ficou conhecida pela sua perseguição que promovia contra negros no sul dos Estados Unidos, cometendo atos violentos como espancamentos até a morte e enforcamentos de suas vítimas. O clã também perseguia outras pessoas, inclusive americanos brancos, que se mostravam-se favoráveis à concessão de direitos civis aos negros. O clã é classificado pelos historiadores como um movimento da extrema-direita, sobretudo pelos ideais que motivaram a criação desse grupo. O supremacismo branco, o clã, ao longo de sua história, possuiu três grandes fases de atuação.
Tipos de racismo. Racismo individual. Racismo individual é expresso em atitudes discriminatórias individuais, através de estereótipos, insultos e rejeição a uma pessoa que não possui a mesma característica étnicas que a sua. Dessa maneira, temos expressões como é preto, mas é limpinho, índio bom é índio morto, que revelam o profundo desprezo a todo um grupo. Racismo institucional. O racismo institucional é aquele exercido pelas instituições, como o Estado, a Igreja, as empresas privadas e públicas, no qual certos grupos étnicos, como negros ou índios, são marginalizados e rejeitados, seja diretamente ou indiretamente. Um dos maiores exemplos foi o apartheid na África do Sul, quando os negros estavam proibidos de frequentar os mesmos lugares que os brancos. Igualmente, nos Estados Unidos havia leis desse tipo, que impediam os negros a estudarem nas mesmas escolas que os brancos. Racismo cultural resulta na crença que existe superioridade entre as culturas existentes, no amplo sentido que cultura engloba religião, costumes, línguas, dentre outros. O racismo cultural foi usado como justificativa para colonizar e dominar territórios desde a antiguidade. Na época moderna, esse tipo de racismo pode incluir elementos do racismo institucional e individual.